Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje encerrando esse dia, primeiro dia de Febrabantec. Bom, eu sou Marisa Reguini, vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil, mas eu já fui somente a Marisa, que com 14 anos começou a estudar processamento de dados. Ao longo dessa minha carreira, eu vivi e vi muitas coisas acontecendo. Mudanças mercadológicas, mudanças de tecnologia. Mas tem algo que não mudou ao longo desse tempo todo, que foi os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de tecnologia. E por que isso, pessoal? Aqui eu trouxe 2 exemplos de 2 mulheres brilhantes que começaram nesse mercado de tecnologia. A Ada, uma matemática britânica, foi a primeira programadora de tudo isso que hoje a gente vê por aí, né? Esse tanto de tecnologia. A Grace foi a criadora do COBOL. COBOL é uma linguagem até hoje utilizada por muitos bancos, inclusive no Banco do Brasil. Eu tenho até uma história engraçada sobre o COBOL. Lá atrás, quando eu era Marisa, que eu comecei a estudar processamento de dados, no começo de um semestre, um professor entrou na sala e disse assim: pessoal, infelizmente eu vou ter que ensinar uma linguagem para vocês. Só que vocês não vão mais utilizar essa linguagem ao longo dos anos. Ela já caiu em desuso. Claro, a Grace fez essa linguagem em 1950. Mal sabia ele que depois passaram alguns anos e eu fui usar essa linguagem no Banco do Brasil e ela é até hoje usada. Bom, e por que então que a presença feminina foi diminuindo ao longo do tempo? A gente teve sim um apagamento histórico. Se a gente for olhar na história, em meados dos anos 80, os primeiros cursos de computação começaram a surgir. E eles começaram a partir dos cursos de licenciamento em matemática, que originalmente eram cursados por mulheres. Mais ou menos na década de 90, começaram a surgir os primeiros computadores pessoais. E com isso, na propaganda desses computadores, já vinha uma imagem masculina. E as primeiras utilizações foram nos joguinhos. Então, nesse momento, os homens começaram a despontar e avançar na área de tecnologia, e as mulheres foram ficando um pouco para trás. Também tem algo que a gente precisa levar em consideração, é a falta de incentivo. As meninas, hoje em dia, até hoje, elas não são incentivadas a estudar ciências, matemática, tecnologia. Eu tenho até um outro exemplo para contar para vocês. Lá no Banco do Brasil, na diretoria de tecnologia, nós temos um programa que chamamos de Tecnotour. É um convite às pessoas que querem conhecer o nosso data center. E a gente leva escolas para conhecer, já tentando incentivar um pouco o conhecimento dessa nossa área. E um dia a gente convidou uma escola e o pai de uma aluna ligou para a gente e disse assim: eu quero entender por que é que vocês convidaram a minha filha para ir conhecer tecnologia. Então, são vários os motivos que, ao longo do tempo, as mulheres começaram a diminuir no mundo da tecnologia. Temos muitos estereótipos e preconceitos. Quando você conversa, talvez você fale assim: o que a sua filha vai ser quando crescer? Ah, ela vai ser professora. Ah, ela vai ser médica. É muito difícil alguém falar assim: ela vai ser cientista de dados, ela vai ser desenvolvedora. Então, tem todo um contexto que hoje representa essa diminuição do número de mulheres na área de tecnologia. E como mudar essa dinâmica? A ausência de representatividade. Tem uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, da IBM, de 2023, uma pesquisa recente, que mostra que apenas 12% dos cargos de diretores e 14% dos cargos de vice-presidentes são ocupados por mulheres. Esses números, embora pequenos, eles são menores que 2019.
E por que eu trouxe a representatividade? Quando eu assumi nessa cadeira de vice-presidente de negócios digitais e tecnologia, eu fui entender o quão é importante termos mulheres em todos os cargos, em todas as etapas dentro de uma carreira de tecnologia. Ao assumir esse cargo, eu comecei a discutir um pouco isso, porque eu olhava para trás, eu vejo ainda hoje poucas colegas que trabalham comigo. E aí, quando eu assumi e comecei a falar sobre isso, muitas mulheres decidiram cursar sistemas de informação, cursos de tecnologia. Então, só por aí eu sou um exemplo vivo de que a representatividade é algo extremamente importante para que a gente possa começar a mudar essa dinâmica. Um outro tópico que eu trouxe aqui é a cultura empresarial. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma outra pesquisa aqui do DIEESE que mostra que as mulheres recebem 30% em média menos do que os homens na área de tecnologia, para fazer as mesmas tarefas. Existem também discriminações, preconceitos velados. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que eu entrei numa sala de reunião e tinha 15 homens, e eu era a única mulher. Sabe, pessoal, se a gente não tem um pulso firme, muita vontade de continuar na área, a gente desiste na segunda reunião. Porque, assim, é muito estranho você estar sempre rodeada de homens e não ter nem uma colega para você trocar uma ideia e conversar. Então, esse é um outro aspecto. O terceiro é o estereótipo de gênero. As meninas precisam entender que ciência, matemática e tecnologia também são para elas. Não é somente para os homens. Olha os dados que eu trouxe lá de trás. Os primeiros, quando começou a tecnologia, foram mulheres. E por que a gente não pode mudar esse cenário nos dias atuais? É por isso que também no Banco do Brasil a gente tem um movimento chamado Mulheres na TI. Esse movimento ele é voluntário e ele tem várias frentes. Uma delas é mentoria. Então, a gente faz, sim, mentoria com as mulheres que querem mudar de carreira, explicando os vários caminhos que a gente tem dentro da carreira de tecnologia. Porque é muito comum também se pensar que tecnologia, a gente apenas tem que ficar dentro de um data center trancados o dia inteiro. E não é bem assim. Né? Uma outra parte desse movimento é que a gente vai nas escolas, a gente vai lá contar todo esse mundo, e isso dá muito resultado. Por exemplo, tem um outro caso, uma menor aprendiz do Banco do Brasil, que oferecemos um curso para as menores aprendizes, e um dia eu estava lá, e as meninas falaram assim, Marisa, vem aqui conhecer as menores, vem dar uma palavrinha, e eu fui lá, só bater um papo. E eu contei um pouco da minha história, desses 30 anos de jornada, aí, desde quando eu comecei com 14 anos. E só pelo fato de eu ter contado a minha jornada, uma delas decidiu estudar TI. Então, é um passo a passo, dia a dia. E depois que a gente começou a falar mais sobre isso, eu comecei a descobrir que existem muitas empresas que têm movimentos como esses. Então, a gente precisa, sim, falar disso e incentivar isso o tempo todo. Bom, vamos falar, então, um pouquinho de IA. Né? Esse evento todo, todos os lugares que você vai, a gente está falando de IA e todos os eventos por aí também. Talvez a inteligência artificial seja a primeira tecnologia e que a lógica está um pouquinho invertida. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da minha carreira, quando a gente descobriu uma nova tecnologia e a gente estudava aquela tecnologia, a gente corria para o negócio e falava assim, negócio, eu descobri uma tecnologia nova que tem tudo a ver com o produto, vamos implementar? E nada acontecia, porque era muito difícil para as pessoas que não estão da área de TI entender que aquela tecnologia era boa, de fato iria ajudar o negócio. Né? Mas a IA inverteu. Todo mundo aqui começou a usar a inteligência artificial sem perceber. No app do banco, no app de delivery, na loja lá, quando a gente está escolhendo uma roupa. Então, todo mundo começou a usar para depois se pensar, nossa, IA é uma tecnologia. Então, o mundo começou
a olhar para tudo isso de uma forma invertida. Como eu sempre digo, tecnologia são pessoas trabalhando para melhorar a vida de pessoas. Então, se isso é uma afirmação, o que é que acontece quando o humano, por trás da IA, atende ao único perfil profissional? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque hoje em dia a gente está falando muito de IA, mas assim, na governança de dados, na análise dos modelos, como que a gente vai usar a IA generativa para os nossos clientes, alucinações. Só que, se o mercado de TI, em média, 80% é composto por homens e apenas 20% de mulheres, eu acredito que tem alguma coisa errada aí, porque se por trás da inteligência artificial tem sempre um humano codificando ela, posso afirmar que 80% das pessoas que estão por trás são homens. Será que a gente tem vieses aí escondidos? Será que a tecnologia, tudo que a gente está desenvolvendo, está completa? A IA carregará os vieses inconscientes deste perfil, a partir de dados enviesados ou do próprio design algorítmico. Então, aqui do lado tem alguns exemplos. Vocês já devem ter ouvido vários. Ferramenta de recrutamento que não contempla todas as situações. Reconhecimento facial. Vocês já devem ter lido no jornal que tem o reconhecimento facial X que não reconheceu um negro. Diagnóstico de saúde. Tem vários, a IA já está sendo muito utilizada na saúde. Será que, com esse perfil de só ter um extrato da população por trás do desenvolvimento da IA, vai conseguir representar tudo o que o mundo precisa, tudo o que a população precisa? É um pouco desse questionamento que eu trago aqui hoje para vocês. E por que a grande maioria dos assistentes virtuais tem nomes femininos? Por que a gente tem Alexa, Siri, Lu? Será que é mais fácil a gente dar ordem para uma Alexa do que para um Alex? Será que vocês já pensaram nisso ou já virou comum? Está tudo bem, né? Eu não acredito que isso é natural e nem tão pouco comum, nem tão pouco saudável. Essa escolha não é acidental, pessoal. Ela está ligada a percepções culturais sobre o papel tradicional das mulheres como cuidadoras e assistentes. Olhem ao longo da história. As mulheres, elas são criadas para isso, serem cuidadoras e assistentes. Óbvio, então, vou montar aqui minha IA, dando nome de mulher, é mais fácil. Será que está correto? É bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. Na sociedade que a gente vive hoje, não temos mais espaço para segregação, preconceito ou qualquer forma de discriminação. Se a IA está mudando tarefas, trabalhos, processos, a gente precisa incluir na IA, em quem está desenvolvendo esse IA, vários estereótipos, né? A gente precisa ter uma representatividade de toda a sociedade. Vamos falar de ética de novo, que eu falei um pouquinho, né? Ética e a diversidade é um diferencial competitivo. Outros 2 números para vocês. 85% dos consumidores dizem que é importante as organizações levarem em consideração a ética, porque usam a IA para enfrentar os problemas da sociedade. Olha que número importante e que afirmação importante. Os consumidores acreditam e querem que a ética esteja presente na IA. E desse percentual, 40% confiam que as empresas sejam responsáveis e éticas no uso das novas tecnologias. Para que tenhamos uma ética, para que sejamos éticos por completo, a gente precisa trazer mais diversidade na construção das IAs. Já pensaram nisso? Trazer diversidade para a IA envolve dinheiro na mesa. Mas, Marisa, por que você está falando isso? Construir uma IA é construir uma IA e pronto. Mas vamos pensar uma coisinha aqui.
se as pessoas que estão construindo essa IA são majoritariamente de um único estereótipo, significa dizer que essa tecnologia não está desenvolvida por completo. Falta ali um pedaço. Será que, se trouxéssemos mais diversidade, mais mulheres nessa codificação dessa IA, o produto não sairia mais completo? Eu acredito que sim. Consequentemente, mais consumidores irão usar aquele serviço, aquele produto, e logo, mais dinheiro na mesa. Se a gente for parar e pensar só nesse slide, a gente já poderia sair daqui com várias ações, várias tarefas de casa para a gente refletir sobre isso. E por que, exatamente, trazer mais mulheres para trabalhar na construção da IA? Por que, Marisa, você veio aqui falar isso num final de tarde de primeiro dia de FebrabanTech? Porque eu acredito muito que as mulheres têm algumas características diferentes e que podem agregar mais na IA. A IA aprende com dados históricos, perpetua vieses, e homens e mulheres agregam visões diferentes. E aí vem ali as alucinações, algo tão preocupante hoje quando a gente fala de IA generativa. As mulheres precisam ocupar os seus espaços na IA. Em que posições? Em todos. Começando no desenvolvimento, depois na monitoração de todos os processos criados, nas lideranças, nas comissões de ética e governança. A gente está falando, vou repetir de novo, porque isso é algo que se fala o tempo todo, governança de dados na IA. Imagina você ter um comitê ético para olhar sobre isso na sua empresa e nesse comitê, só ter homens. Será mesmo que toda avaliação com relação à ética e governança vai estar 100% atendida? E, principalmente, mas depois de uma longa caminhada, no board das empresas. Ter mulheres no board faz diferença, sim, porque, como eu falei anteriormente, pensamos e agimos diferente de homens. Então, mais pensamentos diversos, com certeza trará soluções diversas e mais completas. E aí, o copo da IA está mais cheio ou menos cheio para as mulheres? Eu acredito que está mais cheio. Se as mulheres começarem a olhar sobre essa perspectiva e começarem a pivotar a carreira ou estudar mais para se dedicar ou para desenvolver a inteligência artificial, eu tenho certeza que elas terão sucesso. Por quê? Vamos pensar aqui. A IA ela começou majoritariamente em profissões que as mulheres dominam. Nos assistentes, não é assim? A IA não começou ali nos assistentes, nos bots. Quando a gente olha nos call centers, qual a maioria de pessoas que trabalham lá? São as mulheres. A IA também é muito utilizada no marketing, uma profissão que, em tese, ou na maioria das vezes, tem mais mulheres. Então, a IA já começa em algumas profissões onde a gente já tem muitas mulheres trabalhando. Se a IA veio para transformar as atividades, processos das profissões, nada mais justo que as mulheres que já conhecem aquelas profissões possam entregar todo esse conhecimento dentro da IA. Um outro ponto é a visão holística. Nós, mulheres, a gente tem uma visão diferente dos homens. A gente consegue chegar num lugar e observar 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo. Ah, mas Marisa, você está puxando, né, a sardinha para as mulheres. Não, eu só estou falando que isso é uma característica das mulheres. E não adianta a gente brigar com isso. Quando a humanidade evoluir, quando a espécie humana evoluir, talvez essa diferença fique igual, mas hoje é assim. Então, se uma mulher tem uma visão holística mais apurada, ela tem maior condições de olhar para um modelo, de olhar para alguns dados e falar assim, opa, aqui tem um viés. Opa, está faltando essa perspectiva de análise. Então, para mim, esse é mais um dos motivos de que as mulheres podem se dar muito bem nesse mundo de IA. Colaboração. As mulheres elas colaboram mais entre si, nas equipes. Então, isso também é algo
que vai facilitar em toda essa tecnologia nova, porque a gente vai precisar muito discutir mudanças, coisas novas, porque é tudo muito novo. A gente está falando de há um tempinho, mas a gente nem começou a falar o que, de fato, a gente ainda vai falar, porque realmente é uma tecnologia que veio para mudar e vai precisar de muita colaboração. E as mulheres são mais questionadoras. Eu sei, tem um monte de piadinha por aí, né? Que a gente fica questionando, que a gente fica falando um monte. Mas que é a melhor característica para olhar para os modelos e questionar? Eu acredito muito que isso ajuda nesse trabalho todo da construção de modelos e do desenvolvimento da IA. Pessoal, o futuro da IA está sendo moldado agora, e as mulheres não podem ficar alheias a isso. Eu acredito muito nisso, desde quando eu comecei a trabalhar com tecnologia. Enfim, conto com vocês, contem comigo para essa jornada. Muito obrigada.